Poema para Liber Falco. De cómo cambia el cielo, yo también quiero. Verbos impropios que atiborran el tiempo. Esquizofrenia, autopista ciega. Hoy, como cuando tú, aún peor. Una vez anduve bajo la luz de tus ojos horas y volví cuando ya tarde no había nadie. Tiene hambre la noche y grita mi nombre. Debo partir. El corredor interminable llega a su fin. La noche grita mi nombre con furia salvaje. Pandemia. He desplomado el cielo de mi rebelión contra las paredes de una oscura habitación. Todos los sueños sangraron y murieron. Nada quedó. Solo esta lluvia corrosiva de vivir como si no. Poema 20. La sociedad es una sucursal de gente enferma, sin atención médica, sin anestesia ni estrategia. Es un hospital de guerra, sin tregua, en los suburbios infames de la opereta, una canaleta con agua en las venas, un portal macabro de la reserva que congela el mismo fuego cada noche. Regresan los insomnes por un sueño, por uno solo al menos, un sueño que los devuelva a la vida perdida. Un saludo para Semanario Latinoamericano. Gracias por invitarme a participar y feliz Festival de la Poesía. Buenas noches Latinoamérica. 112 veces buena noche, tercera temporada de nuestro Semanario Latinoamericano. ¿Vieron con cuánto ritmo comenzaron el programa de hoy? Está así, aguarda ahí. Oye, Foro de San Pablo, gran programa. Vinicius tem estado toda semana trabalhando nisso, mais tarde está chegando aí. Oh, quem chegou aí? Brenda, onde você anda? Como você está, diretora? Só dando olá a todos desse Semanário Latino-Americano. Estamos aí, programa 112, e ao final podemos celebrar a integração latino-americana, o intento de isso, incluso por personas de la política de Brasil, porque eso estaba muy complicado, ¿no, Raúl? En el gobierno antes, hace 6 años que no podíamos decir de integración latinoamericana, pero decíamos en el semanario, siempre decíamos, pero ahora tenemos otras voces,
muitas vozes que estão hoje em poder também, que podem Brenda, compartilhar. deixa eu te falar uma coisa. A gente fala de integração latino-americana desde o dia zero aqui. Mas tem uma coisa que está me incomodando e eu tenho que falar, viu, Brenda? Porque na época dura do bolsonarismo, eram poucos que vinham aqui na rede a falar. Agora todo mundo arrota a democracia. Mas por que miravam para o lado na época difícil, quando nossos ministérios da cultura, uau, desapareceu, por exemplo? Eu poderia contar e eu não quero lembrar disso, mas isso me incomoda. Muita gente que se omitiu, se ocultou, se escondeu, botou o rabo entre as pernas, agora está aí arrotando a democracia. Tudo bem, venha, o mundo de tudo, vamos Pero fazer. te digo, Raúl, que pensaba cuando el tipo anterior había ganado y estaba ahí gobernando 4 años, me pensaba cambiar para Uruguay con la familia, pero después dijeron, no, en Uruguay también hay una derecha aquí medio complicada que está casi en el poder. Entonces, no, vamos a luchar en cada país, porque eso es súper importante. Cada país tendemos que sí conectarnos con los hermanos. Hay gobiernos que no apoyan la integración latinoamericana y no apoyan cultura. Asimismo, vamos a luchar para que se cambie estos procesos y también para que nos apoyemos a nosotros mismos, porque isso é super importante. Brenda, Viu, Raul, a festa bonita do festival? Muita tem dança, mais, tem muito mais, viu? ontem Aguarda aí veio que mais aí durante o vamos. programa, muito legal. Agora, o Vinícius estava aprontando aí no Fórum Social Mundial cada Ele tem uma entrevista entrevista muito boa interessante, aqui, viu? muitas coisas boas, e a gente vai trazer um pouquinho do que foi esse encontro do Fórum de São Paulo, que já é o 26º, olha só, hein? É muita, muita história. E uma história que tentou ser apagada por aqueles que diziam que esse negócio do Fórum de São Paulo era um absurdo, integrar com a América Latina, entregar com os hermanos de Venezuela, essas coisas que sempre dizem. Deixa eu te Não, contar uma. aqui estamos resistindo e agora ver isso é uma alegria. Brenda, É uma alegria imensa. escuta essa. Escutei uma entrevista a Lula de um canal venezolano, mas não era venezolano, não sei, alguém. E ele contando do começo do Foro de São Paulo, em algum lugar de Centroamérica, não sei se era em Salvador ou San Salvador, não sei, não me lembro, onde ele falou, ano 2000, encontro das esquerdas, foro, e chega Chávez, e não deixaram ele participar, contado por Lula, porque Chávez acabava de dar um golpe militar, e falaram para ele, você não, você é um antidemocrático, aqui só democracia. Chávez foi embora. E depois a gente conhece a história, ele volta como presidente, ditador das maiorias, se reelege quantas vezes quer e influi no fórum, no país, na região toda, como ele fez. Agora, o fórum está botando observações na questão dos direitos humanos em Nicarágua. Então, sabe, quando falam que o fórum de São Paulo aupa ditaduras e tal, olha, Não, cuidado, não. que Não nós somos cierra os olhos, democráticos. está abierto os olhos para essas coisas. Não tem os direitos humanos e a democracia como principais. Isso. Para vocês ainda que Inegociável. pensam que o Fórum de São Paulo é alguma coisa só de militante comunista que não está nem aí para a questão da democracia, está muito enganada. É sim uma ideia, claro que tem vários ali que têm uma ideia de socialismo mesmo, a ideia de contribuir, de compartilhar, mas dentro de um regime democrático. Isso é um pilar do fórum. E a gente vai ouvir muito sobre isso, e por falar nisso, a gente já está com um convidado aqui, Saulo Dias. Muito Opa, bem-vindo, Pessoal, boa Saulo. noite. boa noite. Bem, Olá, muito bem-vindo, Saulo. Descansou da viagem? ainda não, ainda cheguei da viagem, muitos compromissos. Você andou mais que Marco Polo, hein? Sim, sim. Atravessando as rotas, as novas rotas da seda, talvez. O que acha desse projeto? Você que andou pelo mundo. Foi uma viagem bem interessante. A China
foi assim fenomenal, foi muito proveitoso. Assim. Eu fiquei lá cerca de 15 dias, né? E fiquei viajando em várias províncias. Né? Então, fui em Xangai, Hubei, Wuhan, fui em Pequim, fui em algumas aldeias também, foi bem bacana. Olha que interessante, Saulo. Saulo, nosso jornalista aqui também do Semanário Latino-Americano, Vinícius Borba, que te convidou, inclusive, para estar presente aqui hoje, daqui a pouco ele deve estar chegando também, e a gente vai já colocar aqui um pouquinho da Agustina Alejandro, que é uma das participantes do fórum também, para vermos um pouco como foi. E enquanto isso, você vai chegando aí. Muito bem-vindo. Obrigado. Yo creo que el encuentro de los jóvenes ahora, por primera vez lo estamos reimpulsando con una intención de ser una organización perenne, con una estructura consolidada, pensada, que realmente pueda continuar a pesar de la graduación de los jóvenes. Y crear realmente una transformación, una renovación del Foro de Sao Paulo, un compromiso real con las compañeras y los compañeros y las causas del foro. Creo que Lula ayer fue muy claro en su discurso de la importancia del Foro de Sao Paulo y la importancia del futuro del Foro de Sao Paulo radica en esta reunión. Começou o Foro de São Paulo, já não tem mais consenso de Washington, viu, Vinícius? Já não tem mais grupo de Lima. Agora quem dá as cartas é quem? Quem? Fala para nós, Vinícius. Latinoamérica, Patria Grande, Foro de São Paulo e companhia. Continua aí, Vinícius e Brenda, que Saulo está aqui. Saulo, deixa eu começar por aqui. Você da China foi para a Europa, a velha Europa, de Meloni, de Ayuso. Fala suas impressões, por favor. Então, assim, primeiro, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui, novamente. Eu participei via vídeo gravado quando eu estava em Frankfurt, na Alemanha. E, assim, eu até falei com o Vinícius, Vinícius, está um pouco corrido, né? Sair da China e com agenda na Europa, mas eu vou tentar gravar alguma coisa, nem que seja no aeroporto, mas eu faço questão de participar. E, assim, ficou muito evidente, assim, para mim, saindo da China e desembarcando na Europa, que a China, sem sombra de dúvidas, assim, está muito mais evoluída, até mesmo no ponto de vista da questão do território, na questão da distribuição de renda, erradicação da pobreza. Então, assim, as políticas que eu vi na China foram fenomenais, assim. Principalmente as matrizes limpas, energéticas, as alternativas. Lá na China tem um rio muito famoso, que ele estava poluído há 200 anos, que ele vinha sofrendo com a poluição, e ele agora está quase 100% poluído. Eles vêm de 10 anos para cá fazendo um trabalho fenomenal assim, nessa parte também do meio ambiente. Lógico que eles ainda continuam sendo um dos mais poluentes, né, até por conta do alto quantidade de indústrias e todo tipo de processamento que eles fazem lá, mas existe também uma preocupação com a pauta ambiental, que a Europa também tem. A Europa também tem uma preocupação, mas aquilo que o Lula disse, assim, a Europa tem uma preocupação depois de parte ou a maioria dos problemas ambientais que nós temos foi causado pela Europa, né? Então, a preocupação da Europa é muito bem-vinda nesse momento, claro, mas nós não podemos também fingir que nada aconteceu e que tudo que eles estão fazendo é porque eles querem nos ajudar. Na verdade, não é. É um pouco do reparo de todos os problemas que causou, né, com a industrialização, a Revolução Industrial. Então, assim, tem muita
Tem muita coisa aí que a gente precisa discutir, precisa debater com mais profundidade, né? Mas uma coisa que me deixou muito assim, impactado com a China, e saindo da China, chegando na Europa, eu percebi que a Europa não está tão evoluída quanto a China, principalmente em tecnologia. Eu acho que a China, eles estão realmente na dianteira do processo. Assim. Eu acho que a China eles estão a passos largos, para além dessa hegemonizar politicamente na economia, mas também nessa questão da tecnologia, da emancipação da tecnologia, né? Porque tem coisas na Europa que ainda nós não conseguimos ver aqui do Brasil, mas que são muito graves ainda, né? Principalmente para as cidades menores, para o interior da Europa ali, a questão de tecnologia ainda está um pouco diferente da China, né? Que eu visitei desde as grandes metrópoles chinesas até as aldeias, os vilarejos e cidades que... Uma cidade de 100 mil habitantes na China é pequena, mas eu visitei várias cidades pequenas, de 100 mil, 50 mil habitantes, e que eles consideram lá muito pequenininhas, né? Mas que não tem nenhuma diferença entre você estar em Pequim, em termos de tecnologia, com uma cidade do interior do norte da China. Assim, eles estão mesmo. Saulo, já tinha começado o quebra-quebra na França quando você esteve lá, ou isso foi posterior? Não, o quebra-quebra foi posterior. Já estava aqui no Brasil quando começou. Você farejou alguma coisa do estilo assim que poderia acontecer na França, ou te pegou como o que estamos deste lado do rio de surpresa, essa violência toda? Não, na verdade, lá não tinha clima nenhum, assim. Não. Agora, também não me pega de surpresa, porque a França, todos os movimentos da população francesa, nós já tivemos isso há um tempo atrás, se eu não me engano, em 2005, por ali, ou um pouco mais, também teve uma revolta nesse sentido. A França vem sofrendo com assim, problemas na sociedade francesa, entendimentos muito complexos, né? Então, assim, não me assusta, né? Os coletes amarelos também. A França passou por várias greves, e assim, as greves na França não são greves iguais aqui no Brasil, que são pacíficas, que não tem uma intervenção mais forte da polícia, né? Aqui no Brasil... Saulo, ele leva a guilhotinha para a rua, tá pensando o quê? Eles têm um histórico de luta popular, né, cara? Eles têm um histórico de luta popular. A gente não associa, mas quando teve o golpe de 64 aqui no Brasil, em 68 é quando botam o AI-5, né, Saulo? Na verdade, o ano que lá na França o bicho pegou com o movimento situacionista, né? O movimento de juventude, o movimento estudantil lá da Sorbonne se rebela, o movimento grevista vai para a rua e é um quebra-quebra generalizado. As revoluções, desde a Revolução Francesa, as revoluções lá estão sempre à espreita, a população toda cai para dentro. Só que, obviamente, assim como a gente teve reforma trabalhista, eu digo deforma trabalhista aqui no Brasil, e atentados contra a Previdência, contra uma série de direitos, aqui, obviamente, o coronelato nos mata, as ditaduras nos matam, e a gente tem outra história de composição. Mas na França, de toda sorte, a galera se rebela no quebra-quebra mesmo. Isso não é agora, não é novo, né? E com essas últimas reformas, foram as mesmas que foram implementadas aqui em mais de 150 países que o neoliberalismo lascou com a galera, né? E a França está sofrendo graves contradições, assim, né? O governo do atual gestão lá na França, ele foi eleito com uma proposta, né? Veio mais ao centro depois de eleito, não ficou tanto na direita como se esperava, e assim, a esquerda francesa, com Mélenchon, tentou, na última eleição, ganhar, e o que fez o Mélenchon perder a eleição foi exatamente isso, foi a descida
do Macron para centro-direita, assim. Ele Agora foi... voltou ao extremo. A ele história voltou, acabou a atual da eleição, ele Europa, voltou. Saulo, a história deste momento da Europa é vergonhoso. Poxa, Macron é uma decepção tremenda, porque você diz, se elege com um discurso, mas depois muda todo. Vai te aposentar aos 60 anos para tu ver. Tá pensando que 65? Tá pensando que lá na França é diferente. A questão dos imigrantes, vamos passar batido, ainda que já na Europa já estão e na Itália estão fazendo lei só para acabar com os imigrantes, coitado. Vamos a falar na Europa, daqui da América, que aqui está o futuro. Enquanto lá pensando em guerra e mísseis, nós estamos pensando em integração, melhorar os povos, tá? Vinícius, que grande momento o do Fórum de São Paulo. Quero escutar vocês. Eu quero passar a palavra já para Saulo, mas Saulo, antes eu queria trazer uma provocação e aí na sequência trazer o teu comentário, meu amigão. Tivemos uma participação especial, Raul, e talvez meu parceiro Marcos Lobos possa já trazer para a gente uma intervenção rápida, uma falinha de apenas 35 minutos, não, mentira, é uma fala de 7 minutos da nossa companheira Ana Prestes, Saulo, Ana Prestes do PCdoB, me deu uma pequena entrevista hoje à tarde, e como a gente faz o programa bilíngue para ter interação com os outros países latinos também, a Ana me deu uma entrevista em espanhol comentando um pouquinho de qual foi a emoção do foro, e aí eu sugiro a gente... Volvemos para o Semanário Latinoamericano. Eu sou Vinícius Borba, reportero desde Brasília, capital de Brasil, al fine de un gran evento que reunió de 250 comitivas, delegaciones de todo el mundo en el 26º Foro de São Paulo. Estamos en Brasil en este momento con una compañera del Partido Comunista del Brasil, la compañera Ana Prestes. Ana, muchas gracias, mucho gusto más una vez. Gracias, un gusto. Y Anita va a nos contar, Ana, muchas emociones, grandes delegaciones estaban ahí debatiendo y trayendo una palabra especial. Integración. Cuéntanos las emociones de ese encuentro. Sí, verdad, Vinicius. Gracias por invitarme. En realidad fue un foro muy emocionante porque estuvimos juntos nuevamente presencialmente, ¿no? La última vez en que el foro se reunió de manera presencial, de una forma presencial, fue 2019. Y ahora, y también políticamente estábamos en un tiempo distinto de que lo que estábamos en 2018, 2019. Tú debes recordarte que en aquel momento incluso se hablaba de invasión de Venezuela, una invasión militar en Venezuela. Pero aquellos años también fueron años de muchas movilizaciones en Chile, las grandes movilizaciones en Chile, en Colombia, en Perú, y que resultaron en elecciones de nuevos líderes, ¿no? Nosotros tenemos nuevos líderes en América Latina, incluso Lula en Brasil, electo año pasado en 2022. Entonces, fue una mezcla de emociones por estarmos juntos nuevamente, poder abrazarnos, porque muchas de las relaciones internacionales son también las relaciones humanas, ¿no? Las relaciones humanas que establecemos con los pueblos de toda nuestra América Latina y Caribe. Y por el hecho también de que estaba acá el presidente Lula como anfitrión y recibió a todos los delegados, todas las delegadas, habló para el foro, y eso tiene un significado muy, muy fuerte, porque todos saben que Lula fue encarcelado, que la presidenta Dilma fue derrumbada por un golpe parlamentario, jurídico y mediático, y ahora estarmos nuevamente con el gobierno del país tan importante de América Latina que es Brasil, fue un momento de mucha emoción. Qué bueno oírte. Y así sabemos también que estamos con nuevas presidencias en varios países latinoamericanos, pero sabemos que también tenemos, así como tuvimos ese golpe en contra de Dilma Rousseff y después el encarcelamiento de Lula, tuvimos también ahora más nuevamente las intentonas en contra de Gustavo Petro, ¿no? El pueblo a la calle en Colombia, en Perú, esa derrubada maldita y todos esos procesos que se repiten
repiten, ¿no? En la derecha y el capital asediando las democracias como históricamente se ha hecho. ¿Qué tú sientes y qué tú oíste de los debates? Si podemos sacar alguna conclusión así que ha sido debatida con más clareza así en el foro, acerca de este tema, de esa resistencia necesaria de los partidos de izquierda en la América Latina. Sí, bueno, los debates giraron mucho en torno de eso, de este nuevo momento de ascensión de partidos de izquierda, partidos progresistas, partidos socialistas al poder en varios países de acá de América Latina, haciendo con que la ola de restauración conservadora que empezó con el golpe de Honduras ahí en 2009, después Paraguay en 2012 y vino con el golpe de Dilma en 2016, Bolivia 2019, que no hablé de eso, y la victoria electoral de Macri también en Argentina. Eso fue una ola de restauración conservadora y que el campo progresista y de izquierda de América Latina tuvo que enfrentar. Enfrentó con muchas movilizaciones, con mucha denuncia de los proyectos neoliberales, antidemocráticos, y ganó sí elecciones en muchos de estos países. Ganó en Chile, ganó en Perú, ganó en Colombia, ganó en Brasil, casi ganó en Ecuador. No ganó y ahora como estamos con Guillermo Lasso, prontamente va a ser sustituido. Esperamos que por el campo de la izquierda con el grupo que era la Alianza País y que ahora es de la Revolución Ciudadana, ¿no? El Partido de la Revolución Ciudadana. Entonces, pero este nuevo momento también de la izquierda es también un momento que no es fácil porque, como tú decías, la derecha, el capital, el imperio, el imperialismo, ellos siguen haciendo intentos de golpes y desestabilizaciones, ¿no? Sea por lo que pasó en Perú, por ejemplo, y ahora tenemos una presidenta, Dina Boluarte, que tiene las manos sucias de sangre, porque ya la gente está siendo asesinada. Exacto. En Perú. En Colombia, en que Gustavo Petro tuvo una traición de la alianza que formó para tener una mayoría en el Congreso. En Chile tuvimos derrotas importantes también con el proceso de la constituyente, que ahora está en gran parte de las manos de la derecha, la conducción de la constituyente, que fue una aspiración popular. O sea, todo eso demuestra que ganamos elecciones, pero no es fácil, porque también los sectores de la ultraderecha, y de la ultraderecha fascista, viene con su cara nueva, ¿no? Como fue Bolsonaro en Brasil, como Antonio Cast en Chile, y como en los otros países, lo que Bukele está haciendo en El Salvador también, las amenazas a las democracias. Entonces, un momento de mucha necesidad de unidad. Fue un foro que se habló mucho de unidad e integración. Eso fue un foro en que salimos con estas dos palabras muy claras, unidad e integración, para enfrentar los enemigos internos, la derecha, la ultraderecha, los fascistas, y también para enfrentar el nuevo mundo que estamos en transición, ¿no? A un mundo multipolar. Así sea. En el semanario latinoamericano, haciendo esta integración en la práctica por los medios alternativos de comunicación. Seguimos desde acá. Yo soy Vinicius Borba, desde Brasilia, con Ana Prestes. Anita, ¿algún recado más, algún contacto ahí, hermano, ahí para nuestros hermanos de otros países que acompañan el semanario también? No, un gran saludo a todos y todas que siguen al semanario latinoamericano, por la calidad de las intervenciones que Vinicius trae aquí, acá con la gente, para hablar de estos temas que son tan nuestros, de nuestra patria grande, ¿no? Y que nuestra patria grande sea cada vez más unida, integrada, y que propicie dignidad para nuestro pueblo, porque nuestro pueblo es un pueblo que fue colonizado, explotado, saqueado, y necesita tener cada vez más salud, educación, desarrollo y dignidad. Muchas gracias. Hablamos con esta figura, Ana Prestes, una gran política de Brasil. La historia hablando con nosotros, la nieta de Luis Carlos Prestes. Los comunistas siguen de pie y estamos juntos. Vamos que vamos, semanario. Chao, Raúl. Chao, Brenda. Sigue el programa de ahí. La nieta del Caballero de la Esperanza. Muy
muito bom, Vinícius. Parabéns. Saulo, ela fez um traçado assim rápido e panorâmico por nossa Latinoamérica. Tuas impressões ao respeito, por favor, Saulo. Então, Ana Prestes, que além de política, é uma grande professora também da questão feminista. Eu já tive uma oficina, uma aula com ela na pandemia, que foi assim, sabe quando você está esperando assim, uma energia, um fôlego, que com a história, com o conhecimento, ela passou. Muitas graças por conseguir isso, Vinícius. Muito bem. Seguimos. A Ana é maravilhosa, uma grande companheira, já conheço, já convivo com ela há algum tempo, desde quando comecei a militar nessa questão internacional, na pauta internacional. Ela que é secretária de Relações Internacionais do PCdoB, né? É uma das organizadoras também do Foro de São Paulo, então ela está na organização executiva do Foro. E assim... Está em boas mãos, né? Está em boas mãos, está em boas mãos. Eu quero reforçar tudo que ela disse. Assim. O Foro de São Paulo foi fundamentalmente um momento muito importante. Importante para a gente dar os nossos recados, para a gente reunir um pouco, e até, assim, muitos debates estavam sendo colocados antes do Foro, especulações de como seria o documento, a resolução final do Foro, como seria a postura do Lula em relação a alguns assuntos que estavam um tanto quanto... Espera aí, Saulo, que você falou do Lula, então, você sabe o que o Lula quer? Estamos aqui em Porto Iguaçu, numa reunião do Mercosul, estamos aqui do lado argentino, da nossa querida tríplice fronteira, para discutir o futuro do Mercosul, o aprimoramento das relações Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. E nós queremos também preparar aqui a proposta de acordo para a União Europeia. Nós queremos fazer uma política de ganha-ganha. A gente não quer fazer uma política que eles ganhem e que a gente perca. Por exemplo, eles querem que a gente abra mão de compras governamentais. Ou seja, é aquilo que o governo compra das empresas brasileiras. Se a gente abrir mão das empresas brasileiras para comprar de empresas estrangeiras, a gente simplesmente vai matar pequenas e médias empresas brasileiras, pequenos e médios empreendedores, e vão matar muitos empregos aqui no Brasil. Por isso, essa reunião é muito importante. O dado concreto é que o Mercosul é uma coisa muito importante para os países que fazem parte do Mercosul. Nós precisamos fortalecê-lo cada vez mais, nós precisamos criar cada vez mais condições das pessoas se sentirem bem participando do Mercosul, e eu quero fazer uma presidência exemplar, eu quero me dedicar para que nesses 6 meses a gente possa, inclusive, concluir o acordo com a... Ele travou, não sei se para mim ou para você era a palavra do presidente aí, Saulo. Deu uma travadinha, mas... O Lula, desde quando assumiu o governo, ele vem trabalhando muito no fortalecimento do Mercosul. No Foro de São Paulo, esse debate também aconteceu, né? Nós tivemos vários momentos bilaterais com vários países, assim, todos queriam saber um pouco como seria a nossa postura, qual é o grau de comprometimento do Brasil em fortalecer... É a locomotora, né? Se ela não está funcionando, lá atrás nada vai avançar. Exatamente. Então, assim, o Foro de São Paulo foi também um momento que nós tivemos de diálogo, de tirar algumas dúvidas de alguns companheiros da América Latina, mas, principalmente, eu acho que o Foro ele passou um recado muito mais importante de todos, assim, que foi um recado seguinte: nós estamos juntos, a América Latina está cada vez mais unida, os partidos de esquerda e progressistas da América Latina e do mundo estão cada vez mais convergendo para uma mesma opinião sobre economia, sobre a questão da desigualdade, sobre a questão da distribuição de renda, sobre a questão da divisão da tecnologia, do conhecimento. Eu acho que o Foro de São Paulo foi um marco, assim.
Eu acho que o foro Com certeza, pode Saulo. trazer um pouco dos anseios de muitos, mas principalmente esse recado. Olha, eu quero falar uma coisa aqui que eu não falei em lugar nenhum. Eu estava na organização do Foro de São Paulo também, era um dos responsáveis pela organização do Foro, e uma semana antes do Foro de São Paulo, eu comecei a receber vários companheiros e companheiras de vários países me ligando, mandando mensagem, questionamentos, e companheiros do Brasil também, e dizendo o seguinte: Saulo, nós estamos preocupados com o tom e com o documento que o Foro de São Paulo pode produzir. Porque a questão da fake news, ela atinge tudo, inclusive o Foro. Nós não estamos blindados, né? Nós não estamos dentro de uma bolha. O Foro é o dia a dia da América Latina, dos partidos progressistas. Então, nós também sofremos com fake news. E começou a circular várias fake news dizendo que o presidente Lula iria fazer uma fala muito dura contra a situação da Nicarágua, de que o Foro poderia tirar um documento condenando algumas decisões, alguns acontecimentos que o governo da Nicarágua tomou. E eu dizia para todo mundo, eu dizia, olha, fundamentalmente, o Brasil respeita todas as decisões e a soberania de decidir que cada país, principalmente os seus amigos, tomem. Se nós formos fazer qualquer tipo de posicionamento, nós não vamos fazer no Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo não é para isso. O Foro de São Paulo tem um outro objetivo e nós vamos continuar mantendo esse objetivo. Mas eu não acredito que nem o presidente Lula e que nem o Foro de São Paulo vai tirar qualquer documento condenando ou dando opinião sobre qualquer coisa em relação Saulo, específico da vamos Nicarágua. a concordar, Saulo, que Nicarágua está sendo uma pedra do sapato das esquerdas latino-americanas, né? Ou seja, o mundo anda, né? A gente tem que se atualizar em algumas questões, mas não podemos deixar que isto, que está usado pela direita, seja problema, nem vamos gastar tempo nisso, né, Saulo? Com tanta coisa. Já que estou falando em gastar tempo, Vinícius, você talvez possa me ajudar nisto, mas já tem se falado em poucos meses fabricar de novo vacinas. Lá no Rio de Janeiro está a 1000. Como é? A CIS Brasil e aquela outra... Cruz, como é? Que fabricam vacina. Fiocruz. Fiocruz, aí. A gente não conseguiu nem vacinar nosso povo durante a pandemia. Então, Lula está certo. Vamos a fabricar vacina porque o que vem pela frente pode ser sinistro. Outra causa de integração, o lítio. Aqui no Brasil se fala muito, mas lá na Argentina, no Chile, na Bolívia, no Peru, a coisa está feia. Imagina que eles que são inimigos há tanto tempo, até roubaram o mar da Bolívia, agora conseguiram se sentar de novo na mesma mesa, porque o lítio é o diamante e o ouro desta época. Mas vamos em frente ainda. A Amazônia, olha, eu sinto que a Amazônia tem que ser a grande causa comum de toda a Latinoamérica, e não somente os países que têm território aí. Uruguai não tem nada a ver, mas se acontece alguma coisa lá, e o Uruguai também é água salgada, porque a crise hídrica. Continuemos aí, por favor, Vinícius. Tá? Deixa com você, meu companheiro. Então, Vinícius, eu acho que assim, só para finalizar, eu também concordo que o Foro de São Paulo não iria gastar o tempo para colocar como se o problema da Nicarágua fosse o centro dos nossos problemas na América Latina, né? Nós sabemos que tem problema, mas isso não pode se transformar no principal debate dos partidos de esquerda, nem da América Latina, nem do mundo. Não pode ser a nossa centralidade na política. Sobre a questão da integração, eu tenho um ponto de vista um pouco diferente sobre a questão da integração da Amazônia, né? Agora, em agosto, nós vamos fazer
lá o encontro dos países amazônicos, né, em Belém do Pará, que será um preparativo para a COP, né? Então, assim, para a COP30, então vai ser um momento muito importante que nós devemos integrar ali todos os países que fazem parte da Amazônia, mas também países que não fazem, para debater, para discutir. Lembrando sempre que a questão amazônica ela tem que ser para além do processo apenas da preservação. Ela tem que ser uma preservação com um pouco de economia circular, um pouco de desenvolvimento, porque nós também estamos falando de proteção dos povos originários. E nós estamos falando de uma região que vem sofrendo várias tentativas de mineração por conta de um problema social naquela região. Então, nós precisamos dialogar isso também. Nós não vamos conseguir ter um meio ambiente equilibrado, nós vamos conseguir proteger a floresta se a gente não consegue proteger quem protege a floresta, que são os povos originários, que são os ribeirinhos, são os quilombolas que ali residem. Então, nós precisamos discutir a Amazônia como um todo. Nós não podemos tratar da Amazônia apenas a questão da proteção da floresta. Porque... vai lá perguntar se os Estados Unidos vão punir os caras que compram a madeira. Vai lá ver se a Holanda vai punir a galera que trafica os diamantes depois. Não vai. Eles não vão pegar os cidadãos empresários burgueses deles lá para tirar de tempo. Não, mas dizer que matou Dom Phillips e tal, porque é ruim, é uma desgraça, né? E a gente, obviamente, sabe que é um drama social, mas que existe uma engrenagem do capital muito grande. O materialismo histórico nos demonstra, né, Saulo, que no final, se tiver a pessoa passando fome, esse debate ele fica relativo. Né, a direita manipulou muito a miséria da classe trabalhadora ali do Amazonas, né, para poder botar os pobres contra os pobres contra os indígenas, né? Eu sou, Vinícius, eu sou extremamente contra mineração em terra indígena, sou contra mineração na Amazônia no geral. Agora, eu também consigo entender que aquele que está lá minerando no meio de uma floresta, ele está lá por um problema, é um problema social. Aquelas tribos indígenas que às vezes apoiam ou de algum modo permitem que mineradores minerem na sua terra, isso é um problema. A gente tem que saber, tem indígenas, até pouco tempo atrás nós tínhamos um povo inteiro sendo desumanizado da pior forma possível, que é pela fome. Então, os Yanomami lá, né? Exatamente, nós precisamos fazer um debate um pouco mais amplo sobre isso, porque é o seguinte, a gente pune todos aqui, a gente não leva desenvolvimento para aquela região, a gente faz nada, mas tudo que sai daqui é aceito no mundo inteiro. Aí não dá. Aí nós precisamos fazer um debate sério, inclusive com os países ricos, inclusive com a Europa. Nós precisamos dialogar mais esse assunto aqui na América Latina, com os países amazônicos, todos eles. E aí, eu queria chamar a atenção para uma coisa que é o seguinte. O Congo, os dois Congos, que tem um Congo, a República Democrática do Congo e o Congo Brazzaville, né? O Congo Brazzaville é como se fosse um estado do Amapá. O seu bioma, o clima, é como se fosse o estado do Amapá. Está na mesma altura, né? Exatamente, está na mesma altura. E por que a gente não amplia esse debate? Por que ninguém se fala do Congo Brazzaville? Se fala daqui da Amazônia, mas eles têm uma floresta tão parecida com a Amazônia quanto a Amazônia. E tem know-how na questão. E é uma floresta que está intacta. Não houve a questão de explorar. O Congo Brazzaville, que é o menor Congo, ele ainda é um país que se pode fazer um processo de economia circular, de conseguir preservar e transformar aquilo ali, aquele país, em um processo de modelo mesmo. Porque
Eu não acredito mais que tenha saída separada para os problemas, nem da América Latina, nem da África, nem da Ásia, nem de lugar nenhum. Então, eu acho que nós precisamos fazer uma discussão ampliando. América Latina... Ou nos salvamos todos, ou nos afundamos todos. Exatamente, Aqui não há essa é a saída. minha percepção. Mas, Saulo, que contradição tremenda, né? É o sistema, é o modelo que está falhando, porque se todos os indianos e todos os chineses querem viver como os alemães, os japoneses, tchau. Se todos os povos originários de nossa América querem viver como os paulistas, tchau mundo. É o sistema, cada um na sua. Vamos dando essa ânsia de devorarnos o planeta e trocar de carro e de celular cada 6 meses. Esse sistema é o que nos está matando e o que está na raiz, Saulo, não é? Eu acredito que nós devemos fazer com que cada povo decida exatamente como quer viver, desde que isso seja um processo de decisão democrática e sustentável. E a gente consiga preservar o meio ambiente. Agora, eu, particularmente, assim, acho que os índios devem ter acesso à internet, que eles devem ter telefones, que eles consigam ter atendimento médico, se necessário, que eles consigam ter tecnologia nas aldeias para que aquela vida, a cultura deles consiga ser preservadas a partir do acesso à tecnologia, né? Eu acredito que quanto menos a gente reconhece eles como pessoas que necessitam de coisas que nós necessitamos, logicamente, com as suas diferenças, né? Nós jogamos mais eles para o capitalismo, né? Quando nós negamos dizer o seguinte, que eu acho que nas aldeias tem que ter internet, eles têm que ter acesso a meios de tecnologia, a outras coisas. Se nós não fazemos esse debate, o capitalismo vai fazer, e o capitalismo vai fazer a partir da sua ótica. E aí é a ótica da mineração, é a ótica de vender madeira. Eu acho que nós precisamos dizer para eles que não, que nós vamos levar tudo isso, mas preservando a sua cultura, preservando os costumes e preservando, principalmente, o meio ambiente e a floresta, né? Eu acho que, se nós fizermos esse dever de casa, nós, com certeza, vamos conseguir, sim, que os protetores da floresta continuem protegendo e continuem com a sua tradição, suas culturas, seus costumes. Poxa, que legal ter você hoje aqui, Saulo. Vinícius, seguramente, cada vez que achar Saulo por aí, você traz aqui para o semanário para escutar ele. Já estamos 40 e tantos minutos, tem mais vozes do fórum e tem mais ritmo por aqui. Vinícius, você que sabe... Você quer ouvir alguma coisa do fórum, Vinícius? Para aí. Rapidinho. O Foro de São Paulo é uma articulação de partidos políticos que existe há 33 anos, é pública, faz os seus debates de maneira transparente, democrática, e fazê-lo aqui no Brasil e fazer em Brasília tem um significado importantíssimo para mostrar ao mundo e ao Brasil as ideias que nós temos, porque a democracia significa debater ideias, e esse é o significado dessa retomada. Nossa secretária executiva do Foro. E o Foro de São Paulo, que foi tão criminalizado, né, Saulo? A gente sabe muito bem que o Foro de São Paulo caiu numa estratégia malandrinha aí dos espertinhos, especialmente Olavo de Carvalho, aquele metido a filósofo e não sei o que faleceu aí de Covid, negando a vacina, né, e depois foi lá e falece de Covid-19, uma coisa imbecil, enfim, mas era um homem manipulador da extrema-direita, odioso, espumava em seus vídeos, xingava as pessoas, homem completamente descontrolado, não é? E, além disso, manipulador de massas, a tal ponto de afirmar que o Foro de São Paulo era do demônio, fazer umas falas assim bem imbecis para manipular o povo religioso. E a gente acaba observando que o Foro de São Paulo está aí, esteve em Brasília, é algo público, é uma reunião de partidos de esquerda internacional. Realmente o Foro de São Paulo há 33 anos está atuando,
desde os anos 90, ou seja, desde 1990, o Foro reúne partidos de esquerda da América Latina e ajudou, sim, a eleger Hugo Chávez na Venezuela, Lula no Brasil, Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador, ou seja, o Foro de São Paulo teve um papel de articulação. E me caiu muito feliz a fala da nossa companheira Ana Prestes ao afirmar, a conclusão que ela tirou foi: o Foro de São Paulo termina com uma mensagem de unidade, unidade, unidade e unidade para a classe trabalhadora. Ou seja, aos que não são partidários, gostam dos movimentos sociais, amém, mas a gente não pode esquecer de transformar a expressão do movimento popular num trabalho partidário também, num processo que disputa a democracia na prática, porque se nós deixar, os bolsonaristas manipulam os robozinhos aí no Facebook e no WhatsApp, manipulam a população com fake news, com guerras psicológicas, no Pentágono são conhecidas como PSYOPs, operações psicológicas de manipulação de massas, e a gente acaba depois sofrendo, como aqui no Brasil, 700 mil mortes, sendo que a metade, pelo menos, era evitável durante a pandemia da Covid-19. Por quê? Porque nós tínhamos um imbecil, um ex-militar, manipulador, doente de extrema-direita, neonazista, posso afirmar, sem dúvida, tomando copo de leite em live ao vivo, né? Copo de leite que os extremistas da direita costumam tomar em público para reafirmar o valor do branco, né? Então, assim, um neonazi que veio para a presidência da República, por muitas vezes algum purismo nosso e não compreende a importância da disputa partidária, do voto popular. E o PT, querendo ou não, faz essa disputa. Estamos aqui hoje com o secretário nacional de Meio Ambiente do Partido dos Trabalhadores, por orgulho meu, um companheiro da minha zonal do PT de São Sebastião, Distrito Federal, do qual eu fui presidente, e ele hoje também preside, mas está já em outra instância, está na secretaria. Em São Sebastião, Distrito Federal, nossa periferia, comunidade da onde somos radicados, eu e Saulo, militando há 20 anos juntos aí. Mas, enfim, um companheiro que está rodando o mundo e levando a nossa voz, um homem negro, periférico e militante, que me dá muito orgulho de ser amigo e companheiro, né, e de estar no partido junto com ele, fazendo essa linha de resistência. Mas deixo com Brenda Marques, Saulinho, para a gente continuar esse debate. Brendinha, conta para nós novidades de Belo Horizonte, como está o fio aí. E o microfone. Vinícius, temos um pouco mais de Mambo Jazz, Lacrave, o festival assim, que foi super bacana aqui, que é o festival de jazz, num espaço cultural que assim, é aberto na rua, muito legal, ocupado assim, pelas pessoas. A história da ocupação desse lugar é muito bonita, que partiu muito de um período que Belo Horizonte não estava podendo fazer coisa na rua, porque tinha um prefeito que não queria que o pessoal ficasse na rua fazendo cultura. E aí que veio os movimentos de carnaval, os blocos de carnaval de Belo Horizonte, e tem uma região que chamou Sapucaí. Não, a gente vai criar a nossa Sapucaí agora aqui, e ai de alguém se não deixar a gente ocupar. E aí juntou o pessoal de hip hop, juntou gente de chorinho, de jazz, de rock, de blues, de tudo quanto é tipo de estilo. E esse final de semana teve um festival muito legal lá, que é o Festival Sapucaí Jazz Festival. E a gente já pôs um pouquinho aqui do Mambo Jazz Laclave, o pessoal caiu na dança, não teve como. Era um lugar para balançar o esqueleto mesmo.
Legal. Bonitinho! E o Vinícius já Até o chegou com Baby Yoda tá convidados novos aí. dançando. Não tem jeito de ficar parada, né? Que mágico, Brenda. Até a criançada, eu achei que era 3 pessoas assistindo, tinha 1 milhão de pessoas, brother. Foi uma alegria enorme, assim, muito gostoso. E misturar essa coisa do bambo com jazz, com um pouco do jazz, Brazilian jazz mesmo, né? Isso aí vai para os gringos que estão comemorando a independência, a gente está comemorando a integração latino-americana. Mas teve até, tu sabe que lá no Foro de São Paulo, o Saulo pode comentar para nós. Saulo, tu vinha me dizendo como tu achou importante essa presença, e mais uma vez, parabéns, Brenda, que lindo Mambo Jazz, um salve para o Mambo Jazz, e quem está assistindo aí também, não deixe de compartilhar essa live, já deixar a sua curtida, e clicar no sininho para receber as notificações do Semanário Latino-Americano, viu, galera? Estamos contando com vocês. Mas eu queria deixar um salve, Saulo, você nos comentou, brother, que teve presença de partido do Bernie Sanders, o grupo do Bernie Sanders, do Partido Democratas, cara, DSA, né? DSA, que é o Democrat Socialist American, é o pessoal do grupo de Bernie Sanders nos Estados Unidos, veio ao Foro de São Paulo, ou seja, nós estamos no contra-ataque, estamos nos inserindo lá também, e ao mesmo tempo grupos da Europa também, né, Saulo Dias, tu comentasse que além dos partidos tradicionais da esquerda latino-americana, representações do mundo todo, né, no Foro de São Paulo. Esse Foro de São Paulo, ele foi bem simbólico, assim. Primeiro, Vinícius, para dizer o seguinte, o Foro de São Paulo é tão perseguido porque deu certo. Toma pedrada em árvore que dá fruta, né? E é por isso que eles tentam combater tanto o Foro de São Paulo, é porque está dando certo, deu certo. É um processo dado da sociedade, não tem como mais. A América Latina dialoga e se organiza, e não tem jeito. E é por isso que eles perseguem tanto. E dessa vez teve um processo diferente, porque nós tivemos aqui, além do Partido Democratas lá, nós tivemos vários partidos da Europa, né? Nós tivemos o SPD da Alemanha, que também veio, trouxe delegação, participou de várias atividades. Nós tivemos a presença do Rússia Unida também, né? Que é um partido da Rússia, o principal partido russo. Nós tivemos a presença do Partido Comunista da China, né, com uma delegação participando do Foro de São Paulo, participando de debates, de mesas, né? Nós tivemos... Escuta, oi. Saulo, tem alguma coisa que os chineses falaram que você... Opa, parou a orelha. Alguma coisa te impressionou? Falaram alguma coisa nova? Brevemente, a impressão sobre os chineses. Não, na verdade, a única coisa, o recado que eu entendi dos chineses é que a China quer ser o principal parceiro da América do Sul. Eles querem disputar isso. Não, hoje, comercialmente, mas a política, a integração ainda está um pouco, tanto quanto distante do que eles gostariam que fosse, né? Então, eles querem, para além da questão econômica... Saulo, o canal bioceânico está no papel ainda ou já começou esse canal? Já começou, o Pantanal ao Pacífico? Sim, já começaram, eles estão fazendo já estão trabalhando para isso, e eu acredito que em breve a América do Sul, a América Latina, no geral, vai ter uma relação bem mais afinada com os chineses. E, assim, uma das coisas que impressiona muito eles, e, assim, até pela questão cultural e tudo, é a nossa forma de organização como continente. Porque na Ásia não tem essa organização. Eles não se organizam dessa forma, eles não têm esses diálogos, essas cúpulas, eles não têm o Foro de São Paulo lá, né? Então, para eles é uma coisa muito diferente ter um Foro de São Paulo e trazer vários partidos de vários países para discutir,
para ter um debate sobre o que nós queremos da política, né, no nosso continente. Eles não têm isso, então para eles é muito interessante, é muito empolgante. Mas eu quero fazer uma outra observação para além desses. Os africanos. Nós tivemos vários partidos africanos participando do Foro de São Paulo, como convidados. Azerbaijão, nós tivemos Guiné-Bissau, nós tivemos África do Sul, Zâmbia, nós tivemos partido da Zâmbia aqui participando do Foro de São Paulo, Moçambique, nós tivemos partido de Moçambique participando do Foro de São Paulo. Então, assim, eles também, né, com um olhar diferente para esse Foro de São Paulo. Compartilhamos as mesmas necessidades, provavelmente. Exatamente. Tá aí o medo da extrema-direita, né, Saulo? Tá aí o medo deles, da classe trabalhadora no mundo todo se unir. Essa canalhada é terrível, essa extrema-direita, que eles ficam tentando conter a classe trabalhadora, mas já diria um bom velhinho, não há fronteira. Onde houver a luta da classe trabalhadora, lá estaremos, mano. Eles que nos esperem. Tivemos a participação do Sarawai. Já estamos em 1 hora de programa. Saharaui, né, Sarawai, isso, a Saara Ocidental, né? Que é o... Inclusive, eu quero contar aqui que foi um dos problemas nossos, porque houve pressão ali de vários embaixadas O poder do fósforo. Mas espera aí, vamos ver. Vocês precisam ouvir a nossa versão sobre a história também. Não, aqui o Foro de São Paulo não está aqui para isso. Vocês não estão entendendo o perfil do encontro. Mas olha as pressões, Houveram muitas pressões. Mas foi assim, resumindo, o Foro de São Paulo foi um processo de integração na América Latina. E, para além disso, também um processo de diálogo e de expansão, tanto para a África, quanto para a Ásia. Esse é o meu ponto de vista. Assim, eu acho que... Saulo, eu não quero deixar você partir antes de que você me dê uma breve opinião, porque até agora falamos do mundo das ideias. Agora vamos ao concreto. Está reunido agora lá na Tríplice Fronteira o Mercosul, porque aí é onde que a gente vê se todas essas ideias que a gente está falando no fórum se concretizam. Está acabando. Me fale brevemente sobre essa cúpula Mercosul que está de olho noutra cúpula, na União Europeia. Fala, e antes que você entre, Saulinho, também só já saudar, nosso presidente Lula anuncia 600 milhões de reais investidos na retomada das obras da UNILA, Universidade Latino-Americana da Integração dos Povos, com seu campus em Foz do Iguaçu, que estava parada desde 2014, quando começaram a dar o golpe em Dilma, parou a construção lá em 40% da obra, e agora está sendo retomada pela ordem do nosso presidente Lula, grandioso, que está aí determinando a retomada... Tem vídeo disso também, não tem? Temos vídeo, não tem, Vinícius? Do Lula falando sobre isso? Não sei se pontualmente sobre isso. Passamos a fala dele, mas era sobre outro ponto. Que na mesma fala ele comenta também essa alegria. De toda sorte eu estou trazendo porque não estava no videozinho. Mas daí eu deixo para Saulo nos comentar o que ele está achando da cúpula lá. Então, primeiro dizer que essa cúpula, ela vem num momento assim maravilhoso. 2 dias depois do Foro de São Paulo acontece a cúpula que coloca ali, passa o bastão da presidência para o Lula, que vem já desempenhando esse papel mesmo sem estar ali no cargo de coordenador da presidência do Mercosul. E uma coisa fundamental sobre esse encontro é a possibilidade de dialogar com todos os países sobre a relação com a Europa. É aquela relação que nós não podemos nos relacionar com a Europa, como alguns países querem, com aquele complexo de vira-lata. Eu acho que o Lula está corretíssimo na sua posição de dizer o seguinte: nós queremos diálogo com a Europa, a América do Sul quer muito diálogo, quer comércio, fortalecer o comércio com a Europa, mas sem chantagem, sem
conseguir atrapalhar o desenvolvimento de cada país, né? Sem mexer nas suas estruturas que são importantíssimas. E eu acho que, tirando ali um ou outro, todos os países da América do Sul convergem nessa opinião. Primeiro, a ideia da gente construir uma moeda de negócio entre nós. Isso é fundamental. A gente precisa tirar o lastro do negócio entre nós, entre a América do Sul, do dólar. Isso é fundamental que nós façamos isso. Isso é um primeiro ponto importante, que eu acho que lá vai ser muito debatido e que provavelmente... O dólar, Saulo, que é o guerreiro mais forte que tem o exército da Casa Branca e da OTAN. Exatamente. Nós precisamos dialogar. A Europa fez isso lá e nós podemos fazer isso aqui. Eu acho que não é não querer se relacionar comercialmente com a Europa, nem com os Estados Unidos. Não é isso. É que nós precisamos estabelecer um método de desenvolvimento que todos os países da América do Sul consigam se desenvolver juntos, né? Consigam ter a mesma oportunidade de negócio. E a gente criando uma moeda que nós possamos aqui comercializar entre nós, isso facilitaria, e muito. Muito, né? claro. Oxe. Eu acho que a missão fundamental dessa cúpula é o Lula tentando, dialogando, para convencer, para que nós possamos ter essa moeda, para que o comércio entre os países ela possa acontecer sem esse lastro do dólar, que hoje é o que está estabelecido. Claro, então, claro. Eu estou muito empolgado. Eu acredito que nos próximos 6 meses nós vamos ter muitas notícias positivas no fortalecimento do nosso bloco, fortalecimento do nosso continente e, principalmente, na integração da nossa região. Então e a isso. Desdolarização das economias latino-americanas. Ela tem sangrado nossos recursos. Puxa, Brenda, 1h07. Eu continuaria aqui escutando o Saulo. Saulo, você volta outras vezes. Já que você é lá de Sanse, eu conheço o caminho. Vou te buscar lá, viu? Tá Brenda. Obrigado, gente. Estou à disposição. Assim que vocês me convidarem novamente, estou à disposição para participar. Valeu, Saulo. Muito obrigada, Gratidão, Saulo. Companheiro. Você pode, se você quiser conferir com a gente vai colocar agora Música de Fronteira no nosso quadro, uma banda da Argentina bem interessante. Nenhuma Brenda, canção. tem uma falinha, Ante, tem um videozinho aqui. E aí a gente coloca essa banda. Brenda, tem um videozinho ainda do encontro do fórum, que é para fechar esse capítulo, e depois a gente vai com a música. Então, vamos colocar o vídeo do O dado concreto é que o Fórum de São Paulo foi a primeira experiência latino-americana em que a esquerda resolveu se juntar sem precisar tirar as suas diferenças, nem tampouco acabar com as suas divergências, mas ela resolveu discutir, do ponto de vista da organização democrática, disputar os espaços políticos do nosso continente. Os novos ventos confirmam a justeza de nossas bandeiras, a identidade com os anseios populares e a persistência na luta por um mundo melhor, mais justo, menos desigual e mais democrático. Por isso mesmo, é tão importante voltarmos a reunir o Foro de São Paulo, renovar nosso compromisso comum com a transformação social e política. Muito importante este relacionamento desde a esquerda no apoio da luta contra a pobreza, pela igualdade e, sobretudo, por políticas públicas a nível mundial. A esquerda tem as propostas mais atuais e modernas para resolver a crise profunda em que está o mundo por conta de tudo que aconteceu a partir da hegemonia do ultraliberalismo nestes últimos anos. Um diagnóstico é uma certeza de que o Brasil voltou. Broche de ouro aí para vocês terem uma ideia do que estamos falando quando falamos do Fórum Social Mundial.
Brenda, Vinícius, se você me permitem, dá uma passada rapidinho nos comentários de nossos amigos que escreveram. Hoje reapareceu Ivan Andrés Ribeiro, bem-vindo. Ana Veloso. Nós tivemos vários comentários aí. Obrigada a todo mundo que compareceu. A gente já colocou que pode participar do semanário também. Eu estou com um eco aqui. Mais. Ao vivo é assim mesmo. A primeira vez aqui no nosso semanário. Não deu, Raul. Raul, seu vídeo, não sei, o vídeo do Raul travou, não é isso? Travou tudo. Travou. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vamos de música então, porque aí a gente já fecha, vamos colocar mais um pouquinho desse mambo aqui, né? Só mais um pouquinho do mambo enquanto o Raul volta. Raul, achei que com a dança você ia voltar, mas sua conexão está horrível. Então, Raul, vamos seguir aqui com música de fronteira e dessa vez com uma banda argentina, Una Canción de las Ligas Menores, banda que vem no Brasil esse ano, e a gente fala dela depois mais um pouquinho. Mas para vocês que estão ligados a uma banda de rock, tudo, já viajou para tudo quanto é lugar do mundo, está por aí, circulando sem fronteira geral, e vai vir no Brasil esse ano para um show aí, num festival. A gente vai falar mais sobre ela num outro momento, né? Quem sabe quando vir a gente não consegue também fazer uma entrevista, né? Como a gente tem feito essas coberturas, né, Vinícius? Tão importantes a gente estar aí marcando presença nisso, tudo que envolve integração latino-americana. Então vamos com a música de fronteira, a gente se despede. Raul realmente está travadão, Baby Yoda travou Raul, mas a gente volta com ele na próxima, viu? Ele está aqui. Raul está aí congelado pelo chimarrão, mas a gente volta com ele na próxima. A cara que ele faz, ó. Até. Vamos lá com música de fronteira e graças, obrigada a todo mundo que participou com a gente. Tengo un par de cosas tuyas tiradas en mi cuarto y no sé qué hacer.